Fala galera, eu tô chegando aqui com uma entrevista completa, vinda de uma live no Instagram do motorsport.com. Dessa vez será a segunda parte com Christian Fittipaldi. A primeira fez um grande sucesso, foi quando ele relatou seus tempos de Fórmula 1 e essa é especialíssima também, que ele comenta como foram os anos dele na Fórmula Indy. Mas antes de você assistir, eu vou pedir novamente para você se inscrever no canal, ativar as notificações e também dar os likes nos nossos vídeos aqui do canal. Vamos lá? Christian, vamos lá. Você terminou a nossa live da semana passada, a gente terminou com a Fórmula 1, no momento que eu te perguntei meio por que saiu, a Indy estava bombando, tinha a história do Emerson, você até meio que falou, pô, talvez eu tivesse desistido um pouco cedo da Fórmula 1, porque eu fiz uma carreira muito legal, mas estava cansado, eu e meu pai conversamos, meu pai é vidrado por corrida, mas a gente meio que se olhou e falou, estamos cansados com esse papo de tubarão aqui, os caras... Então, antes da gente ir para a Indy, quer dizer que na Fórmula 1 tem muito blá blá blá, mesmo que vocês se encheram o saco, tem muita... Eu entrevistei o Pisoni outro dia que contou uma história incrível de uma rasteira que ele tomou da Williams. É isso mesmo, a palavra não vale nada, é tudo um negócio meio bingo, assim, todo mundo é número. Conta pra gente, justamente para argumentar essa sua ida para a Indy. Não, é bastante disso. Eu acho que essa história você já ouviu de várias pessoas, não só de mim, e a palavra lá vale praticamente zero. E quando você tem um contrato assinado, só porque você tem um pedaço de papel assinado, vale um pouco, porque em caso que a outra parte não honre aquele contrato, pelo menos você tem alguma coisa para brigar. Mas é um mundo, não sei o que eu posso dizer. Sem dúvida nenhuma, é competitivo, é maravilhoso, é o máximo que tem de corrida, de carro no mundo, mas é um mundo quase solitário, quase hostil, quase a mesma coisa que você ir para o Polo Sul, por exemplo, e, você tem que se virar lá, porque só tem tubarão. E quando você acha que você está bem, você toma uma facada nas costas. Então, enfim, sinceramente, eu não estou cuspindo no prato que eu comi, mas é a realidade. E eu acho que o mais importante da Fórmula 1 é você aproveitar o bonde no momento certo. Se você perde aquele momento, se você perde o bonde, daí a sua vida vira praticamente um inferno. Então, eu acho que você tem que aproveitar o momento na Fórmula 1 e fazer o melhor dele, porque você é tão bom que nesse seu último resultado. Ou seja, você faz uma corrida ótima no domingo, na terça, quarta-feira, o pessoal já esqueceu que você fez uma corrida ótima no domingo. Então, por esses e outros motivos, acaba sendo bem difícil. Você fez tem até hoje alguém que você fez amizade lá que ficou, Christian? Nossa, essa é uma boa pergunta. Fora os brasileiros, enfim, deixa eu tentar... se está demorando é porque não fez. Talvez tenha um ou outro. É óbvio que se eu for para a pista, tudo bem, claro. Mudou bastante gente, tá? Então tem muita gente nova. Se eu for para um box de Fórmula 1 hoje em dia, eu provavelmente vou reconhecer 20, 30% das pessoas. O resto é tudo gente nova. Afinal de contas, eu corri em 92, 93 e 94. Mas diretamente respondendo a sua pergunta, se tem alguém que eu ainda falo com uma certa frequência, não tem. Christian, então vamos lá. Pensando em Indy, aí tomou a decisão, e assim, para o pessoal que é mais jovem, hoje em dia pensar num cara da Fórmula 1 ir para Indy, parece um maluco. Mas é aquilo que a gente falou, tinha o Emerson bombando, o Nigel já saiu da Fórmula 1, tinha ido correr lá, foi campeão lá, e foi um estouro. O Nelson foi andar lá, teve um acidente terrível em Indianápolis. Talvez se não fosse pau a pau, era ali, estava no bolo, tinha mídia, tinha patrocinador, tinha um monte de coisa. Como é que foi sentar, você competiu primeiro no Walker? Como foi esse processo para ir para lá? Eu lembro que a primeira vez que eu fui testar foi em Sebring. E daí eu cheguei lá em Sebring e eu falei, nossa, o carro deve ser um tanto quanto mais lento. E eu fiquei surpreso, o carro acelerava pra caramba, de lento ele não tinha nada. Ele era muito rápido
na aceleração, principalmente de média velocidade para alta. Não tanto saindo de curva, porque era um carro bem mais pesado do que um carro de Fórmula 1. E o fato de não ter freio de carbono, eu falei, nossa, provavelmente em vez de eu frear nos 70 metros, 50, 100 metros, sei lá, eu vou ter que frear nos 200, 250. E foi outra coisa que eu me enganei terrivelmente. Tudo bem, não era a mesma performance de um freio de carbono, mas era bem próximo. O carro parava bastante. Eu acho que parte desse motivo é que ele carregava bastante asa, mais do que um carro de Fórmula 1. Então, você conseguia aproximar, você conseguia mergulhar muito e frear bem em cima. Resumindo, o carro tinha uma performance muito melhor do que aquilo que eu estava imaginando. E como foi fechar com a Walker? Bateu o martelo, pô, vai ser aqui que eu vou correr. Para dizer a verdade, Felipe, como a gente acabou fazendo essa transição, resolvendo fazer esse pulo meio que em dezembro, eu acho que foi, ou se eu não me engano, até começo de janeiro, eu tinha comentado na outra live que a gente tinha mais ou menos tomado a decisão em Monza, em 94 em Monza. Só que daí ainda tinha possibilidade, daí pintou uma oportunidade para eu ser tester da McLaren, só que eu não tinha nenhuma garantia que eu ia guiar o carro num grande prêmio. E daí a gente estava conversando com a Tyrrell, e conversando bastante. Chegou num certo ponto que o Bob Tyrrell estava negociando com meu pai na época, e ele virou e falou assim, Wilson, eu preciso de, sei lá, X de dinheiro. E daí meu pai blefou. Meu pai virou e falou assim, tá bom, eu tenho esse dinheiro, vamos assinar o contrato. Só que, na verdade, a gente não tinha esse dinheiro. A gente tinha, sei lá, metade do dinheiro, 70% do dinheiro. Daí eu olhei para o meu pai e falei, pai, você está louco? A gente não tem esse dinheiro, como é que a gente vai fazer? Ele falou, não, eu também quero ver a posição dele, eu quero ver aonde que ele está, o quanto sério que ele está com isso. E daí continuamos conversando, mas continuamos conversando com a intenção de, bom, e aí, Bob, vamos assinar esse negócio, vamos fazer esse negócio acontecer nos próximos 2, 3 dias. Daí o cara me pega, me liga, sei lá, no dia seguinte, ele, Wilson, I need one more week, não sei o quê. Nossa, a hora que ele falou isso, eu falei, meu, os caras estão enrolando a gente. Enfim, eles estão enrolando para ver quem é que pagava mais para poder controlar. E a hora que chegou nesse ponto, tanto eu quanto meu pai, um olhou para a cara do outro e falou, não, esquece, já deu, vamos embora para os Estados Unidos e vamos ver o que tem por lá. Não tinha muita opção por lá. E, na verdade, só voltando um pouco atrás, quando eu saí do Grande Prêmio... foi na semana do Grande Prêmio da Hungria, eu saí do Brasil, em 94, voei para Chicago, encontrei com o pessoal lá da Newman Haas, fui para a casa do Carl Haas, passei a tarde inteira com ele, enfim, conversamos muito, e daí ele sofreu uma pressão muito grande para ir de Tracy por causa da Budweiser. Mas se não fosse por causa disso, provavelmente eu já teria ido lá de Newman Haas no meu primeiro ano lá na Indy. Daí terminamos de conversar, fomos embora para a Hungria, ou eu fui embora para a Hungria, fiz a corrida, tudo, e daí foi Monza, depois o resto da história, daí depois eu já contei. Bom, resumindo, eu acabei correndo meu primeiro ano de Walker, tive algumas atuações, Indy inclusive, foram ótimas, e eu acabei indo para Newman Haas, como eu provavelmente iria fazer em 94, só que acabou acontecendo tudo um ano mais tarde. Então, desse ano 95, você estreia com o 5º lugar em Miami, e aí tem o 2º lugar na Indy, cara, que é inclusive seu maior resultado na Indy, você bateu na trave. Conta um pouquinho daquela corrida, que foi vencida pelo Jacques Villeneuve. Conta um pouquinho o que você lembra daquela prova, tanto nos bastidores, aquela coisa, pô,
Primeiro define pra gente, vamos por partes. Define pra gente o que é ir lá correr 500 milhas de Indianápolis, aquele negócio gigante, a galera. Você vê na Fórmula 1, os americanos lidam com um show de uma forma diferente. Conta pra gente qual foi o impacto quando você foi pra Índia pela primeira vez. Indianápolis, no caso. Num aspecto foi bom, Felipe, porque eu estava indo para a Indy como se fosse uma outra corrida. Eu não estava indo para a Indy pensando no fato de, nossa, eu vou correr em Indianápolis, querendo ou não, em relação a público, é o maior evento esportivo de automobilismo que existe. Tem 350, 400 mil pessoas te assistindo ao vivo. E daí eu cheguei lá como se fosse uma outra corrida qualquer. E daí eu comecei a treinar, eu aprendi muito e aprendi muito rápido também, que às vezes você sai de manhã do box, você anda 227, 228 de média, você encosta o carro, você só limpa ele, não faz nada, daí você sai, sei lá, 2, 3 horas depois, com uma pista bem mais quente, com mais vento, tudo. Sem você encostar no carro, você não consegue andar mais rápido que 21, 22. Ou seja, é muito sensível à mudança de pista, temperatura, vento. E isso, para mim, no começo, era difícil de entender. Não só entender, acho que o mais difícil era de acreditar que o carro estava bom e que realmente, na hora que a pista mudasse de novo e ela tivesse numa condição boa, eu iria voltar para lá e eu ia conseguir andar os meus, sei lá, 228, 229 milhas que eu tinha andado de manhã. O Emerson me deu uma mão muito grande, porque, afinal de contas, ele já tinha vencido 2 vezes lá. Eu não tinha nenhuma experiência, então a gente estava conversando bastante. E, por ironia do destino, foi o ano que os 2 Penske's não classificaram. Então, eu entrei na corrida, eu entrei só no segundo final de semana, eu tentei classificar no primeiro, eu não estava confortável, o carro não estava legal, e a gente acabou não classificando no primeiro, daí a gente só entrou na corrida no segundo final de semana. O tempo que eu fiz, tecnicamente eu poderia largar em 11º, 12º, mas como quem classifica no segundo final de semana tem que alinhar depois do último que classificou no primeiro final de semana. Eu acho que eu acabei largando em 26º, 27º. E o Emerson não classificou. Então, metade de mim estava contente, é claro, né? E a outra metade estava extremamente, eu diria que chateado, porque eu queria correr em Indianápolis com ele, principalmente na minha primeira experiência em Indy. Outra coisa que me marcou foi no warm-up, que a gente, naquela época, a gente fazia na quinta-feira. Então, tinha o último treino de meia hora, ou se não me engano, 45 minutos. Eu saí do box, nossa, parecia que o carro estava andando sozinho. O carro de tanque cheio, mais as modificações que daí... a gente achava que a gente tinha ido para o caminho correto para a corrida, eu praticamente andava sem fazer esforço. E terminou esse último treino, acho que eu tinha sido 8º ou 10º, mas eu parei de andar depois de umas 6 voltas, porque eu estava contente com o carro. Eu falei, nossa, o carro tá legal, eu estou me sentindo bem, não precisamos mexer mais no carro. E, sinceramente... dali para frente, só foi alegria. Eu larguei lá atrás na corrida, mas teve um acidente muito grande logo na primeira curva, depois que limparam tudo. O carro, enfim, estava bom, e eu fui indo para frente, e terminou não. Chegou no final da corrida, sei lá, quando faltavam 15, 20 voltas, estava o Jacques em primeiro, o Scott Goodyear em segundo, acho que eu estava em terceiro, e depois mais o Ray Hall em quarto. E o Scott Goodyear acabou tomando uma penalização, ele teve que entrar no boxe, e eu acabei terminando em segundo, que 2 segundos atrás do Jacques, 1,5 segundos.
É engraçado, porque Indianápolis é uma prova, até a história do milhão, é uma coisa muito emblemática, o leite e tudo mais. Cara, para você é um mega de um resultado, um segundo lugar em Indianápolis. Que seria um segundo lugar em qualquer pista, é um segundo lugar, um ótimo resultado. Mas para você teve aquela coisa da alegria do resultado, eu, caramba, 1,5 segundos, Cássio. Teve, e se você pegar a narração do Theo, das últimas 10 voltas, você pode ver que na curva 2, acho que quando faltam 8 voltas para terminar a corrida, o meu carro deu uma escapada de traseira e eu quase bati. Nossa, o Bob fungando no meu cangote e, sinceramente, levou umas 2 voltas para eu me recompor, só que eu não tinha esse tempo. Eu não podia desacelerar, andar 2 milhas por hora mais lento para me recompor de novo e daí tentar ir para o tudo ou nada no final. Bom, resumindo, terminamos a prova, o assoalho do carro tinha soltado. Então, ao invés dele puxar o carro para baixo, ele estava puxando o assoalho. Eu não sei quanto de downforce que eu perdi com aquilo lá. E realmente, eu acho que de umas 30 ou 40 voltas para o final da prova, eu comecei a sentir o carro muito traseiro. E eu já tinha avisado todo o pessoal no box via rádio, só que, enfim, falta 40 voltas para terminar a corrida. Você tem mais uma parada, o que você vai fazer? Ah, não, entra aqui no box que a gente vai olhar o carro para ver se está tudo em ordem. Não tem muito o que fazer. E, sinceramente, eu tive sorte naquele momento. Eu não bati porque o Papai do Céu colocou o dedo e falou, você não vai bater nessa hora. Aquilo, é claro, que me marcou bastante e vai em linha com isso que você falou. Eu estava contente que eu terminei em segundo, sem dúvida nenhuma que eu estava contente. Mas eu falei, nossa, na minha primeira tentativa eu quase ganhei um negócio e cheguei, sei lá, 1,5 segundos, 2 segundos do Jacques. Daí eu realmente fiquei chateado quando o carro voltou para a garagem, a gente começou a olhar o carro para tentar descobrir o que tinha acontecido, que ele estava traseiro. E a hora que a gente descobriu aquele problema que deu no fundo do carro, daí eu fiquei bem mais chateado. Mas o que você vai fazer? Não adianta você chorar em cima do leite derramado, né? Foi do jeito que foi. Quando eu fiz a live com o Theo, a gente lembrou muito da época. O Theo é muito associado à transmissão da Indy, primeiro na TV Manchete, depois no SBT e tal. Foi o auge da Indy no Brasil. A Indy deve muito ao Luciano do Vale também, que trouxe para o Brasil, mas aquele momento foi o pico e tal. E ele lembrou dessa corrida. Tinha uma curiosidade de transmissão, mas eu vou ver se você lembra. Ele falou, pô, a SBT inventou muito de coisa diferente e tal. Até naquelas 500 milhas que o Emerson não classificou, pô, a gente tinha um Emerson na cabine, o Wilson Fittipaldi no box, o Christian às vezes participava dentro do carro via rádio. Você lembra dessa coisa, a transmissão no SBT? Como foi isso, Cristian? O Theo, o Theo, o Giba, enfim, todo o pessoal da SBT, a gente tinha combinado antes, a gente falou, bom, o que a gente pode fazer meio que durante a corrida, para dar um spicer up, né? Para meio que dar um pouco de vida, né? Enfim, daí, eu não sei quem teve a ideia, a gente falou, a gente podia conversar na hora das bandeiras amarelas. Realmente foi isso que a gente fez. A gente setou todo o sistema de rádio para poder conversar durante todas as bandeiras amarelas e foi isso que você comentou comigo. O Emerson estava na cabine, meu pai estava lá no box, evidentemente ele estava grudado lá no monitor, e eu estava na pista. Então, foi uma sinergia legal dos Fittipaldi. É óbvio que eu queria que o Emerson estivesse na pista junto comigo, mas infelizmente ele não estava. Então, ele estava na cabine, meu pai no box e eu na pista. E eu acho que foi um momento legal, mas, enfim, como tudo na vida, na minha opinião, quando é tão legal assim, a gente não realiza. E mesmo assim, a nossa cabeça, ou pelo menos a minha cabeça naquele momento, estava tão focado na corrida, que você não consegue olhar com uma visão macro. Nossa, olha que legal isso daí que a gente está fazendo. Tanto que
num certo aspecto, não era nem problema meu. O meu problema era sentar no carro e tentar acelerar da melhor maneira possível. Mas foi um momento legal, sem dúvida nenhuma. Tem bastante gente lembrando isso aqui nos comentários. Eu vou até aproveitar e trazer uma pergunta de um Racing Style Brasil, falando assim, Christian, como pista, Michigan ou Indianápolis? Indianápolis é bem mais difícil que Michigan. É bem mais difícil. Michigan não é fácil, pelo amor de Deus. Afinal de contas, é mais rápido do que Indy, mas você tem mais inclinação, a pista é mais larga, você tem 2, às vezes até 3 linhas para você conseguir andar lado a lado com os outros carros. Em Indianápolis é bem mais difícil você conseguir fazer isso, é praticamente impossível, principalmente porque quem está do lado de fora está na farofa e quem está na pista limpa é só quem está do lado de dentro. Então eu diria que Índia é bem mais difícil do que Michigan. Para a gente, Christian, para a gente ir para 96, uma pergunta. Campeão naquele ano foi o Jacques. Como era o Jacques versão Fórmula Indy? Que na Fórmula 1 ele é um cara muito controverso e assim, tem uns caras que não gostam dele, tem uns caras que gostam muito dele. Na Indy, qual era do Jacques Villeneuve? A versão Fórmula Indy dele, não sei, pelo menos comigo ele sempre foi tranquilo. Ele com certeza estava num momento bacana dele. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Enfim, ele correu em 94, acho que foi a primeira temporada dele de Indy, e ele acabou ganhando em 95. Mas, enfim, por ironia do destino, como as coisas são na vida, né? Ele veio do Japão, foram resgatar ele, que ele estava correndo, acho que de Fórmula 3 lá no Japão. Ou seja, naquela época, quem ia para o Japão é que não teve muita opção de correr lá na Europa. Então, ele foi tentar uma carreira lá no Japão. Acabou indo para os Estados Unidos, acabou ganhando o campeonato em Indianápolis, foi para a Fórmula 1, foi campeão de Fórmula 1 e, enfim, continuou sendo o Jacques. O Jacques é o Jacques, essa pessoa que todo mundo conhece, que é aquele lance. Ou você gosta do cara ou você não gosta dele. Tem bastante gente comentando aqui. Geraldo Rodrigues está citando, não tinha o Craig Pollock. Aliás, eu fiz uma live com o Zonta explicando como era a época dele de BAR. Ele dividiu a equipe com o Jacques Villeneuve, a coisa não era fácil. Bastante gente perguntando até coisa de Fórmula 1. Estou perguntando da Monza 93. A gente já falou com o Christian. Hoje, até procura no IGTV, no feed do motorsport.com, que tem lá 2 partes já de bate-papo com o Christian. Lá tem a parte de Fórmula 1, mas hoje a gente está focando em Indy, Daytona, Alemanha. Aliás, tem gente perguntando de Daytona, a gente já vai chegar lá. Mas, Christian, Newman Haas, aliás, eu falei que Indy foi o seu melhor resultado, foi a única também, né? No ano seguinte, no ano seguinte houve o rompimento, né? O ano seguinte houve e eu acabei ficando com a kart. Então, eu nunca mais voltei lá para Indianápolis. Enfim, gostaria de ter voltado? Sem dúvida nenhuma que eu gostaria de ter voltado, mas as coisas aconteceram do jeito que elas aconteceram. E aí, vamos entrar na sua dinastia Newman Haas, né? Em 96 você vai para Newman Haas e fica lá até 2002, que é quando você saiu da Fórmula Indy. Como foi? Você já tinha conversado com o Gene Haas um ano antes, você falou. O time é Paul Newman, Gene Haas. Conta um pouquinho como era esse time, como eram esses dois que formavam o nome da equipe. O Paul, na verdade, ele só ia nas corridas. Quem realmente tocava o negócio, a equipe, era o Carl. Carl, exato. Falei Gene, Carl Haas. O Gene Haas é da Haas atual. Da Fórmula 1 atual, exatamente. A equipe era sediada em Chicago e depois que eu entrei na equipe, que eu consegui entender o que era a Newman Haas. Era uma Penske, mas com uma atitude todo mundo laid back, era bem mais tranquilo e, enfim, era praticamente uma família lá dentro. Eu acabei ficando, acho que 7 anos lá com eles
Passei por momentos ótimos, mas também passei por momentos bem difíceis e sempre tive um apoio muito grande da equipe. Eu acho que isso foi, eu diria que fundamental para mim. Eu lembro que eu saí de Indianápolis, a gente já estava conversando lá com o Carl antes de ir lá para Indianápolis. Daí eu fui para Milwaukee, eu corri Milwaukee, que eu cheguei em sexto, se eu não me engano, sexto ou sétimo. Daí eu fui para Portland eu estava em segundo e eu acabei rodando, faltando umas 2 ou 3 voltas para terminar a corrida, 4 voltas, eu não lembro. E daí logo depois de Portland, eu acho que a gente foi para Cleveland. Cleveland. E eu assinei meu contrato com ele logo depois de Cleveland. Foi indo lá para Michigan. Inclusive tem uma passagem super engraçada. Eu fui para Chicago, né? Daí eu cheguei lá em Chicago, conversamos, estava tudo certo. Ele já tinha mandado, na época, eu não lembro se era e-mail ou fax ainda, mas ele já tinha mandado todo o contrato ou por e-mail ou por fax e a gente conferiu tudo, estava tudo certinho. Daí eu cheguei em Chicago, acertamos tudo e a hora que terminou a nossa reunião, o Carl virou e falou assim, bom, vocês estão indo para Michigan para correr, a gente também, não sei o quê. Eu preciso do seu contato, em caso que eu precise falar com você. Daí eu dei meu número do meu celular e daí eu falei, Carl, a gente vai estar nesse hotel. Ele falou, qual hotel que é? Eu falei, Super 8. Era o motel Super 8, chamava, né? Daí ele, Super what? Daí eu falei, Super 8. Ele falou, eu nunca ouvi falar dessa tranqueira. Daí ele bateu assim nas minhas costas, ele virou e falou assim, não se preocupa, filho, a gente vai cuidar de você bem melhor no ano que vem. Ou seja, ele nunca tinha ouvido falar do hotel que eu estava ficando. Enfim, daí só foi alegria. E realmente foi uma época da minha vida que eu sinto bastante falta. Eu sinto bastante falta, principalmente do relacionamento que eu tinha com eles. Show. Tem bastante gente mandando abraço, contando história, não vou conseguir ler, contando história de vezes que trombou com você em cartódromo e tudo mais, bastante gente fazendo pergunta. Mas eu quero entrar num ponto curioso. Paul Newman. Eu sou vidrado em cinema. Paul Newman é um ícone da história do cinema mundial. Como era Sir Paul Newman? Era baixinho, tinha os olhão azul mesmo, que nem falam. Era gente boa, porque ele é um cara carismático, um gentleman. Era mesmo. Fala do Paul Newman. Exatamente isso que você acabou de falar. Era um gentleman. Ele era... Enfim, ele acabou virando meu amigo. Eu conseguia enxergar o Carl como o meu patrão, mas eu não conseguia olhar para o Paul e falar, esse daqui é o meu patrão. Não é o meu patrão, esse cara é o meu amigo. E ele era fantástico. Eu aprendi muito com ele, mas tinha uma coisa que era muito interessante dele, é que ele nunca negava um autógrafo na pista. Ou seja, podia chegar, sei lá, 70 pessoas, 50, 30. Ele tentava se esquivar depois de um certo tempo, evidentemente, senão ele ia ficar lá assinando durante o dia todo. Mas ele nunca negava um autógrafo na pista. Por outro lado, quando a gente ia jantar fora, às vezes vinha uma criança pedir autógrafo para ele. Ele respondia de um jeito na mesa que a criança ficava sem jeito. E a criança quase pedia desculpa para ele, que ela tinha ido pedir autógrafo para ele. E, na verdade, ele falava, infelizmente, eu não dou autógrafo enquanto eu estou jantando, tudo. Só que, por isso que ele era um ator. Ele era um ator exatamente por causa disso, porque o jeito que ele olhava para a criança, o jeito que ele respondia, deixava a criança completamente constrangida. E teve um lance muito engraçado, foi em 97, quando eu quebrei a minha perna lá na Austrália, em Surfers Paradise.
eu fui operado no domingo à noite e eu estava no quarto na segunda-feira, mas segunda-feira eu estava meio drogue ainda. Eu comecei a acordar, sei lá, segunda durante o dia. Daí, na terça-feira, eu já estava melhor. E por causa do fuso horário, o Paul confundiu que horas que ele tinha que me ligar para falar comigo. Daí, ele acabou ligando no meio da madrugada. E eu estava meio dorme, acorda, dorme, acorda. E o hospital tinha meio que layout lá de uma ilha central e todos os quartos ficavam mais ou menos em volta dessa ilha. E o telefone tocou nessa ilha e a pessoa que atendia o telefone tinha que transferir para o quarto. Daí ela virou e falou assim, oi, boa noite, tudo bem? Daí o Paul, do outro lado da linha, né? Ela falou, eu queria falar no caso, comigo, não sei o quê. Daí ela, pois é, ele está em tal quarto. Daí ele virou e falou assim, você pode me passar para ele? Ela virou e falou assim, posso. Quem é que gostaria de falar com ele? Ele virou e falou assim, o Paul Newman. Daí uma enfermeira chamou a outra e eu ouvindo de dentro do quarto. Ela tapou o telefone e virou e falou assim, tem um maluco aqui dizendo que é o Paul Newman querendo falar com o Christian. O que eu faço? Ela passou a ligação para mim e daí eu tive que explicar para ela. No dia seguinte eu falei, não, era realmente o Paul Newman. Bom, ela ficou completamente constrangida, sem jeito, tudo, mas eu tive que explicar para ela. Eu falei, bom, o cara é meu chefe, e o meu chefe queria falar comigo, você queria que eu fizesse o quê? Duas perguntas ainda de Paul Newman. Na primeira live, o seu pai comentou, quando a gente estava brincando de você ser boa pinta, capa da Capricho, o seu pai comentou assim, Paul Newman, agora eu não me lembro se a frase era convidou ou brincava com o Christian que ele devia fazer filme. Que história é essa? Era brincadeira ou ele falou sério? Nossa, até que eu consegui esconder isso bastante tempo. Eu sinceramente achei que nunca ia vir à tona. Não, o script chegou em casa, inclusive. É mesmo? E sei lá quantas páginas era, 500, 600 páginas, tudo. Era do último filme que ele fez e ele tinha um motorista naquele filme. Eu sinceramente, agora eu nem lembro direito o que era. E era para eu ser o motorista dele. Só que, justamente, para fazer isso, eu ia ter que perder, no mínimo, uma temporada de corrida. Porque você estava, sei lá, você estava gravando direto. E é óbvio que eu não queria fazer isso. E eu acabei agradecendo muito o Paul pela oportunidade, mas eu falei, não, Paul, eu acho que, infelizmente, não vai ser nessa vida, eu acho que vai ter que ser na próxima. E foi isso que aconteceu. Agora, não sei se eu deveria ter feito ou não, entendeu? Foi do jeito que foi. Eu tô até fuçando, enquanto isso eu entrei na ficha técnica dele. A ficha técnica dele é tão grande que é difícil achar, porque os últimos filmes teve documentário, aí teve a animação. Então, exatamente, tem aqui Estrada para a Perdição, não sei qual é o nome desse filme em inglês, para saber se é esse. Mas, enfim. Não, e esse daí chamava Road to Perdition. Esse daí, quando ele estava gravando, ele me levou para Hollywood com ele. E foi uma das coisas que mais me marcou na minha vida. Que eu estava... Eles gravaram, daí terminou de gravar, de repente, aquela cena, a gente voltou lá para o motorhome, ou sei lá, a gente voltou para um cantinho, tava o Tom Hanks, o Bruce Willis, o Paul e eu. E a gente estava conversando lá na mesinha. Daí o diretor veio, vamos começar a próxima cena em, sei lá, 45 segundos. E a gente estava falando de, sei lá, qualquer coisa, praia, mulher, sol, enfim. Foi impressionante do jeito que a cabeça deles é um switch. Eles foram de pessoas conversando de absolutamente nada para encarnar aquele personagem deles. Então, um era mais agressivo, o outro era mais dócil, o outro era isso, o outro era aquilo. E a hora que eles começaram a gravar, eu falei, nossa senhora,
como é que pode? Daí que começou a cair a ficha, eu falei, bom, é por isso que eles ganham milhões e milhões e milhões, né? Eles sabem fazer isso daí. Não, e esse filme que você está falando é um filmaço, porque é o que você falou, é um filme que o diretor é o Sam Mendes, que é um monstro. É que aqui ó, tem Tom Hanks, Jennifer Jason Leigh, Paul Newman, Daniel Craig, que é o 007, o último 007, não necessariamente estava nessa sua cena. Tem a galera. Pô, é incrível. E é isso, na hora que fala action, é action mesmo. Os caras, É action. Pô, e aí e os caras conversando com você, é aquela coisa, né? Se bobear, você dá um agafe, né? Porque tá aquele papo tão engraçado, você até esquece que é uma gravação, na hora do action alguém fala, cala a boca aí. Não, é isso, é exatamente isso. Tá um papo tão engraçado, tão descontraído, que você não tá nem pensando em gravação, em nada disso. E de repente, os caras, bom, vamos gravar agora, daqui 30 segundos, daqui 40 segundos. E daí vai todo mundo, tipo, lá pro set, daí começa a gravação, mas a mudança, a transformação de característica de cada um deles num espaço de tempo muito curto. É fantástico. Eu tinha dito que eu ia fazer 2 perguntas, só que você acabou respondendo porque eu ia te perguntar isso de se você, através dele, tinha convivido um pouco com esse show business hollywoodiano, assim, tipo isso, ou numa gravação, ou até num jantar, aniversário. Imagina o aniversário do Paul Newman. Você chega no Paul Newman, tá, sei lá, Robert Redford, para falar do filme famoso deles juntos e tal. Teve alguma dessas, assim, um evento social que você... Por mais que você esteja, como é que eu posso dizer, acostumado a gente famosa de pista, como você é um piloto Schumacher, esse é o seu universo, esse é o seu aquário, esse é o seu rio, esse é o seu mar. No dele não é, né? O dele é aquele cara que a gente cresce vendo TV. Tem alguma história legal dessas, Cristiano? A gente teve bastante contato com o Paul. O pessoal da Kmart, a Kathy Ireland, que era uma modelo famosa na década de 80, 90, e daí uma das Panteras, que eu esqueci o nome dela. Eu vou falar das antigas ou a recente? A que é de Drew Barrymore? Não. As antigas. As antigas, As antigas. Então, no filme das Panteras, ela chamava Kelly, mas eu não lembro como é que ela era, tipo, lá na vida real. Bom, a gente fazia muito evento para o Kmart, todo mundo junto. Então, você não via o povo desse jeito, porque você acabava conhecendo de uma certa maneira que era, oi, tudo bem, como é que você está, isso, aquilo. Do mesmo jeito que eu acho que para alguém que tem muito contato com, sei lá, o Schumacher, por exemplo, teve muito contato com ele, depois de um certo tempo, você olhava para ele e daí, bom, um cara normal como qualquer outro, que, no fundo, não deixa de ser isso, porque, tudo bem, você é estrela daquilo que está acontecendo, só que, no final do dia, você tem um problema, você tem os mesmos problemas como qualquer outra pessoa. E isso daí, quando você pega essa certa intimidade, enfim, acaba sendo normal. É óbvio que tem algumas estrelas que são um pouco fora da caixinha, que exageram um pouco e tudo, mas se é uma estrela down to earth e pelo menos no meio que o Paul convivia, de todas as pessoas que eu conheci junto com ele, sempre foi bem tranquilo. A mulher dele era fantástica. A Joanne, por exemplo, ela morria de medo de voar de avião. E o Paul viajava os Estados Unidos inteiro para ir assistir as corridas no avião dele, que inclusive o avião dele tinha prefixo lá na cauda, era November 499, né? Daí a gente perguntava para ele, mas pô, por que é November 499 e não é, sei lá, November November PN, sei lá, 500, porque todo mundo colocava 500 por causa lá de Indy 500, tudo. Daí o Paul olhava assim para você e virava fazendo,
a gente foi para Indianápolis tentar ganhar aquela corrida não sei quantas vezes. Por incrível que pareça, chegamos perto várias vezes e nunca ganhamos a corrida. A Newman Haas nunca ganhou em Indianápolis. Por isso que o prefixo do avião dele era November 499, porque chegou perto, mas não ganhou. Boa, boa história, muito boa. Eu acho que as Panteras, as Panteras eram Kate Jackson, Farrah Fawcett, que eu acho que é quem você estava falando, e a Jesselyn Smith. São as três originais. Não, Jacqueline Smith. Então, inclusive eu fiz várias ações lá da Kmart com ela. E daí teve uma corrida de Fontana, porque era perto de Los Angeles, uma não, várias, né? Provas em Fontana, como era perto de Los Angeles, e pelo Paul tá lá, sempre aparecia um monte de ator lá na pista. Enfim, eu estou tentando lembrar agora, que agora eu esqueci, mas teve um lance. Uma vez a gente foi jantar. O Carl sempre gostava de levar os pilotos e os patrocinadores próximos para ir jantar no sábado à noite antes da corrida. Então a gente sempre reunia uma mesa de 8, 10 pessoas. E daí a gente foi jantar num restaurante chinês em Vancouver. Tava o Carl, o Paul, daí devia ter 2 patrocinadores, eu e o Michael, enfim. Daí o Carl trancou o carro e esqueceu o carro ligado. E a hora que ele bateu a porta, o carro trancou sozinho. Daí a gente foi jantar, ficamos 2 horas jantando. Na hora de ir embora, ele foi pagar a conta, né? Lá com o cigarro dele, que ele nunca acendia, né? Ele, Bernie! Era a esposa dele, where are the car keys? Where are the car keys? Né? Aquele negócio balangando. Às vezes ele virava, né? Virava do outro lado, enfiava do outro lado, aí virava ao contrário de novo. Porco! Assim, a esposa dele falou, eu não sei onde é que está a chave do carro, eu não sei, você deve ter enfiado no bolso, tudo bom. A gente revirou aquele restaurante, estava eu no chão do restaurante procurando o Michael debaixo da outra mesa, tudo, não sei o quê. Não conseguimos achar a chave do carro. Você acredita que a gente saiu do restaurante, estava uma poça de água gigante por causa do ar-condicionado. Deixou ligado. O carro ficou ligado durante, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia. A gente já tinha ligado para a Avis estava mandando a chave reserva lá. E daí ele tinha esquecido a chave dentro do carro, com ele ligado, funcionando. Boa. Vancouver, isso? Isso foi em Vancouver. Christian, você citou o Michael Andretti, imagino eu, certo? Exatamente. O pessoal já perguntaram aqui como, porque você competiu, acho que na Newman Haas com todos os Andretti quase, você correu junto ali, como companheiro, adversário. Fala um pouquinho sobre os Andretti, sua relação com eles. Normal, sem amor nenhum. Muito respeito, principalmente pelo Mário. Um enorme respeito pelo Mário. A família inteira é extremamente egoísta, mas eu acho que, por um aspecto, eles estavam certos. Automobilismo não é instituição de caridade e não tem lugar para bonzinho. Se você for bonzinho, você com certeza está no lugar errado. Então, é mais ou menos isso. Mas o Michael, sem dúvida nenhuma, era extremamente forte nos ovais, principalmente em primeira, segunda volta de toda a corrida, mas muito forte. Ele tinha muita experiência e ele trazia uma bagagem com ele, que ele tinha aprendido com o pai dele, que era praticamente fora do comum. No misto, ele era um piloto rápido, mas nada fora da curva, nada absolutamente normal, principalmente quando o carro estava bom para ele. Se eu posso dizer algo, não vamos nem chamar de negativo, mas um ponto fraco dele era quando o carro não estava muito bom para ele, daí ele entrava em crise bem grande. Mas o pessoal, enfim, é uma família
que fez história aqui nos Estados Unidos. Os Andretti são os Andrettis aqui nos Estados Unidos e eu tive a honra de poder conviver com eles e poder estar ao lado deles, dividir uma equipe com o Michael durante 5 anos, mas eu não... De novo, a gente se conhecia tanto que era difícil eu enxergar eles como os Andrettis. Do mesmo jeito, quando perguntam para mim, menos do meu pai, porque é o meu pai, mas do Emerson. Eu não enxergo o Emerson como o Emerson Fittipaldi, eu enxergo o Emerson como meu tio. Uhum. E era a mesma coisa. Eu acho que eu acabei convivendo tanto com eles que era o Michael e o Mário. O Mário estava em todas as corridas também. Apesar dele não estar guiando, né? Mas ele ia para todas as provas e, enfim, foi do jeito que foi. Engraçado que você falou isso, até alguém escreveu aqui, pô, engraçado como o Michael na Fórmula 1 foi mal, ele foi companheiro do Senna, inclusive não durou uma temporada. Alguma vez ele te falou alguma daquela passagem, alguma coisa de Senna, de Fórmula 1, ou era um assunto que ele nem gostava de falar? Não, a gente conversava. Ele tem a opinião dele e eu tenho a minha opinião. Eu acho que o maior erro dele lá na Fórmula 1, ele queria correr de Fórmula 1 morando em Nazaré, na Pensilvânia, que é um ovo, né? Aquilo lá, e queria ficar indo e voltando, e assim que terminasse a corrida, pinicar de lá, sair de lá o mais rápido possível. Ou seja, ele não entrou no ambiente da Fórmula 1. Eu acho que esse foi o maior problema dele. Eu, sinceramente... não acho que foi falta de talento. Ele ia chegar ao nível do Ayrton? Eu acho que não. Eu vou ser franco e honesto com você, mas era para ele ter ido tão mal que ele foi? Também de jeito nenhum. Ele tinha muito mais talento do que aquilo que ele demonstrou na Fórmula 1, mas ele ia bater roda com o Senna? Não, ele não ia bater roda com ele, mas era para ele ter ido muito melhor. E ele nunca incorporou o mundo da Fórmula 1. Ou seja, ele estava lá meio que, tá bom, mais uma corrida. Eu vou lá fazer a corrida. Ele chegava, imagina, na quarta-feira, às vezes chegava quinta de manhã antes da corrida, e assim que terminava a corrida, ele voltava para os Estados Unidos. Olha lá, Felipe Nasser entrou na... Raiz, então, ele também é raiz. O Felipe é raiz. Ele sabe o que eu estou falando. Boa. Como eu não sei, depois você me conta que eu tenho live marcada com ele quarta-feira. Aí você já entrega o homem para eu apertar o Felipe Nasser. Christian, vamos lá. 96 foi o seu ano, 96 e 2002, o primeiro e último da Newman Haas foram os seus melhores campeonatos. Você ficou em quinto no campeonato, falando como resultado geral. E 97 foi o pior porque você teve o seu acidente, que justamente da história que você contou do Paul Newman ligando para o hospital. Eu sempre pergunto isso para os pilotos aqui. Qual o acidente mais grave que você teve? O seu é esse de 97 ou é aquele da Fórmula 1 da coluna? Lá do looping, da Fórmula... não, você está falando de manicure. Manicure. Ou do looping também. Não, o looping só foi impressionante de olhar, mas dentro do carro foi um copo d'água. Simplesmente não aconteceu nada. Eu acho que o pior foi quando eu estava testando em Chicago, não, em St. Louis, em 99, não, eu estava testando em 99, exatamente, em 99 em St. Louis, o motor que a gente usar em 2000. Então não podia nem andar com aquele motor ainda. Então eu estava andando, eu lembro, foi começo de agosto, e a hora que eu fui entrar na curva 1, o câmbio deu alguma engripada que travou a roda traseira. A hora que travou a roda traseira, eu rodei e fui direto de ré na parede. E o fato de eu ter desacelerado muito rápido acabou estourando umas 2, 3 veiazinhas daí na minha cabeça. E eu acabei indo para o hospital. Daí me liberaram do hospital depois de 1 ou 2 dias. Voltei para casa. Só que no começo, quando eu estava em casa, eu dormia 16, 18 horas por dia.
E o médico falou, não, é normal isso. Eu falei, como é normal? Normal é se dormir 6, 7, 8 horas por dia. Então eu acordava, ficava um pouquinho acordado, completamente spaced out, né? Eu estava em Marte, daí me dava sono de novo, eu ia dormir. E durante 15 dias eu não parava de ter dor de cabeça. Eu podia tomar, sei lá, 10 Advils por dia, eu ficava com dor de cabeça, ficava com dor de cabeça, ficava com dor de cabeça. E eu ligava para o médico, na época era o Steve Olve, né? E falava, Steve, mas o que está acontecendo comigo? Ele falou assim, é o teu corpo querendo se recuperar daquilo que aconteceu. Eu falei, mas até quando? Ele virou e falou assim, eu sou médico de cabeça, nem eu sei até quando isso daí vai acontecer, porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. E a dor de cabeça levou, como eu disse, uns 15 dias, até que um belo dia eu entrei no chuveiro de manhã, com dor de cabeça, tomei banho, saí do chuveiro sem dor de cabeça. Falei, nossa, que louco, eu tô sem dor de cabeça. Passou. Daí eu liguei para ele, eu falei, Steve, passou a dor de cabeça. Eu posso guiar? Eu posso guiar na semana que vem? Ele falou, não, calma. Você não pode guiar na semana que vem. Você tem que fazer agora um monte de testes, você tem que passar nessa montoeira de testes, você tem que ver como é que está a sua memória de curto prazo, a sua memória de longo prazo, e daí a gente vai resolver se você realmente pode voltar a guiar ou não. Mas, enfim, depois esse processo ainda levou mais uns 30 dias para eu poder guiar de novo. Christian, vamos lá. Ainda para a gente trabalhar aqui esse papo da Indy, cara, qual o seu balanço? Assim, para não ficar temporada a temporada, você ganhou em 99 Road America, se não me engano. Em 2000 você ganhou Fontana, mas 2002 foi o seu melhor ano, além do primeiro 96, que foi quinto no geral. Sobre as vitórias, vamos primeiro nas vitórias. Alguma história? O que representou para você ganhar Road America depois do acidente, depois de estar comendo grama lá, da sua batalha? Ganha Road America, como foi aquilo? Felipe, foi um alívio, porque inclusive tem até uma passagem engraçada. Esse ano, em Daytona, eu tive a honra de ser não sei como é que fala em português, mais ou menos nossa, esqueci até como é que fala em inglês. Exatamente. Muito obrigado, Chris. Grand Marshal lá da prova. Então, ou seja, eu dava o Gentleman Start Your Engines. E foi o pessoal da Rolex, junto com o pessoal de Daytona, que me convidou. Daí, o Andrew Craig, que era presidente da kart durante muitos anos, ele estava num jantar na sexta-feira. E daí, eu fazia muito tempo que eu não cruzava com ele, daí terminou esse jantar, eu acabei cruzando com ele. Não, minto. Foi, inclusive, uma das perguntas que me fizeram lá no jantar, quando eu estava no palco, né? Eles me fizeram, mas o que faltou na Fórmula Indy? E sabe o que faltou? Não faltava nada. Faltou, na minha opinião, um pouco de flow, um pouco de sorte em alguns momentos. Não faltou estar numa equipe diferente, não faltou estar numa situação diferente, faltou um pouquinho de flow. E eu te dou um exemplo disso. Em 1996, meu primeiro ano lá na Haas, correndo do lado do Michael, os Andretti dominavam aquela equipe, né? Eu estava ganhando a prova lá de Elkhart Lake, 2 voltas no final da corrida, quebrou o meu motor. Minto, desculpa, estava em segundo. Estava o Junior em primeiro, eu em segundo, e depois o Michael, ele estava em terceiro. Eu parei o carro, desci do carro, terminou a corrida. Acredite se quiser, o Michael acabou ganhando a corrida, porque o Al Junior quebrou na penúltima curva e o Michael acabou herdando as 2 posições. Aonde eu quero chegar? Se eu tivesse dado 2 voltas a mais naquela corrida, eu teria não só ganho a prova, como a quantidade de pontos que eu marquei, eu teria terminado o campeonato não em quinto, em segundo. E isso faz
toda a diferença do mundo quando você está carregando aquele momentum para frente. Ou seja, no meu primeiro ano de Numa Haas, eu já tinha chegado na frente do Michael, lá no campeonato, e quase ganhei o campeonato. Teria terminado em segundo. Então, eu acho que foi isso que faltou. Daí, como você mesmo comentou, em 97, na segunda corrida do ano, eu quebrei a perna e o pé. Daí, em 98, eu tive outro acidente, em 99 eu tive outro acidente, ou seja, 98 eu perdi corrida, 99 eu perdi corrida. E daí você vai virar e falar assim, nossa, mas quantos acidentes você teve? Por incrível que pareça, eu não tive muitos acidentes ao longo da minha carreira, só que de Fórmula Indy, os poucos que eu tive, eu me machuquei. Se você pegar outros pilotos, que nem o Tracy, que nem, sei lá, Tracy, Robbie Gordon, eles tiveram muitos mais. Só que os poucos acidentes que eu tive, eu me machuquei. Em 97 eu perdi corrida, 98 eu perdi corrida, 99 eu perdi corrida, 2000 eu perdi corrida. O primeiro ano que eu não fui perder corrida foi 2001 e daí 2002. Então, o que faltou? Faltou um pouco de consistência, só isso. Talvez aquela sorte. Mas daí, por outro lado, eu viro e falo para você, Felipe, talvez eu não tive sorte nas pistas, mas eu tive muita sorte em Monza, por exemplo. Se o carro não cai nas 4 rodas, se o carro cai de ponta cabeça, você pode ter certeza que a gente não estaria conversando aqui. Então, do jeito que eu encaro, a sorte que o Papai do Céu me deu veio de outra maneira. E ela não veio em forma de resultado, ela veio em forma de proteção. Você quer saber? Hoje em dia, eu estou absolutamente numa boa com isso. Foi do jeito que foi e, enfim, paciência, vai ficar para a próxima vida. Não, e você estava falando, quando você foi, eu salvava a primeira parte, você falou a verdade, cara. Eu falei que 2 anos você foi quinto. 99, que você foi 7º no geral, você perdeu 5 provas. 5. Detroit, o que seria? Eu estou aqui no Wikipedia, MDO. Detroit, Chicago, Vancouver... MDO? Deixa eu ver aqui o que é MDO. Mid-Ohio. Mid-Ohio, exatamente. E LS, que seria LS? Laguna Seca, claro. Você perdeu 5 provas e foi 7º. Então é bem isso que você falou. Mas é verdade. Eu acho mais importante que isso. 99 era o meu melhor ano. 99 foi muito bom. Em 2000 foi muito bom, porque acho que de todas as provas, eu larguei entre os 6 primeiros ou 7 primeiros em 15 provas das 17. Só que meu carro só quebrou, sei lá, 10 vezes, 11 vezes. Mas em 99, eu saí de Toronto exatamente no meio da temporada. Eu tinha terminado em 3º. Estava, acho que o Dário ganhando daí o campeonato, o Montoya em 2º e eu estava em 3º. A gente estava 3 pontos um do outro, sei lá, 2 pontos um do outro. E foi logo depois que eu fui para St. Louis. Na verdade, eu saí de Toronto, voei direto para St. Louis e daí já tinha outro carro esperando com outra equipe de teste lá, tudo. E foi no domingo em Toronto, se eu não me engano, e eu acabei batendo em St. Louis, eu acho que na terça-feira. São histórias. O que eu acho legal é o approach que você dá, Christian. Tudo é a forma como se vê, né? É o que você falou. Às vezes, se você encarar meramente por resultado, talvez você fale, pô, me faltou sorte aqui, me faltou sorte aqui, mas é o que você falou, você não bateu. Tem gente que bate muito pancadinha, desce, vai, toma uma coca e vai para casa. E você deu 3, 4 pancas muito sérias e tá aí para contar a história, assim, imagino que sem grandes sequelas ou nenhuma, né? Ficou alguma sequela, alguma coisa? Não, zero. Tá aí criando sua filha, sendo feliz, continuou envolvido em corrida, ganhou um monte de coisa. Agora eu vou abrir para perguntas. Galera, pergunta pro Christian, vamos fazer um ping-pong, metralhar o cara com histórias legais, curiosidades. Por exemplo, o Henrique. Fala sobre o Greg Moore. Eu era fã dele. Mesmo que você não gostasse do cara, você pode falar. Eu não gosto do cara. Muito talento e, com certeza, uma pessoa que foi embora muito cedo.
isso não tem dúvida. E se ele tivesse continuado, não foi opção dele, mas se ele não tivesse aquela infelicidade que ele teve em Fontana, ele, sem dúvida nenhuma, teria tido muito sucesso na Fórmula Indy, e, por ironia do tudo aconteceu atrás de mim, literalmente atrás de mim. Eu lembro que eu saí da curva 2 lá em Fontana, eu entrei na reta, olhei no espelho do lado de fora, né? E eu vi o carro dele do lado de fora, só que eu vi ele já numa atitude meio estranha, não era aquela atitude que você está acostumado a ver um carro a hora que você olha no espelho a, sei lá, 235 milhas por hora. Eu falei, uau, que estranho. Mas tudo isso numa fração de segundo, né? De repente, eu olho de novo no espelho, eu já começo a ver fumaça branca, que ele começou a meio que rodar, né? E ele sai do espelho do lado de fora e passa para o espelho do lado de dentro. Então, ele rodou para dentro da pista. A hora que ele passa para o espelho do lado de dentro, que eu olhei, eu vi o carro dele passando, no mesmo momento, o carro dele sai que nem um míssil para o lado de dentro da pista. E ele acabou, enfim, tendo a infelicidade de bater muito forte do lado de dentro da pista, no muro, e ele morreu na hora. Enfim, não teve nem chance de poder chegar nele, tentar levar ele para o hospital, fazer alguma coisa. Ele, infelizmente, morreu na hora. O Walter Salles era o meu spotter, que ele tinha sido, porque ele não conseguiu nada para ele guiar naquela temporada, então ele ainda estava indo nas provas, mas para mim era ótimo, porque ele tinha experiência de oval, ele sabia exatamente que momento falar comigo, e eu sempre me dei muito bem com ele. E daí ele estava do lado do pai do Greg Moore quando aconteceu tudo isso, porque o pai do Greg Moore estava sendo spotter do Greg. Então você imagina a situação. Só que o pai do Greg Moore, na hora, ele não tinha nem ideia, enfim, da gravidade. A única coisa que, quando ele bateu, o pai dele chamou ele no rádio e ele não respondeu. Chamou de novo, ele não respondeu. Ele simplesmente saiu de lá e foi embora. Desceu da torre, imagino que já foi para o lado de dentro, tipo da pista, né? E, bom, fizemos a corrida toda, né? Terminou a prova. Me falaram que eles colocaram a bandeira a meio pau, que eu de dentro do carro eu não tinha percebido, sinceramente. E eu lembro como se fosse ontem. Eu cruzei a linha de chegada. Assim que eu cruzei a linha de chegada, o Walter virou e falou assim: pô, meu irmão, tem uma notícia muito triste para te dar. A hora que ele falou isso, eu já imaginava. Ele falou, meu, infelizmente o Greg não conseguiu sobreviver. Na hora, dá aquele gelo na espinha, no pé, no braço, tudo. E eu lembro que eu cruzei a linha de chegada, na hora que eu cruzei, ele meio que falou. E daí fica o carro rolando ainda, né? Só que sem acelerar, só meio que perdendo velocidade. Daí, enfim, eu cruzei a linha de chegada a 230, sei lá, 240 milhas por hora. Eu já entrei na 1, eu já devia estar a 100 milhas por hora, 80 milhas por hora. A hora que o carro começou a ficar muito lento para voltar para o box, que eu tive que acelerar ele de novo, eu lembro que meu pé tremia dentro do cockpit. Eu falei, meu, será que eu não vou conseguir voltar para o box por causa da notícia? Enfim, foi horrível. Foi horrível. É óbvio que ao longo de todos os anos, independente se é uma prova de Fórmula 1, de turismo, de Indy, de NASCAR, seja lá o que for, você tem outros pilotos que você não se dá. Você tem outros pilotos que são seus concorrentes, mas dentro da pista não há uma guerra.
E é claro que você não deseja uma fatalidade dessa para ninguém. Então, quando acontece uma coisa dessa, pesa bastante. E eu tive, infelizmente, eu tive a experiência de ver uma situação dessa eu acho que umas 3, 4 vezes ao longo da minha carreira inteira e não é legal. Não é legal e você acaba se questionando de muita coisa se realmente vale a pena você fazer tudo aquilo ou não. Eu já vou te fazer uma pergunta nesse embalo dessa sua resposta, mas como você falou de spotter e muita gente não sabe o que é, porque é uma função muito associada aos ovais, na NASCAR até hoje, Indy, enfim. Eu sei o que é spotter, são as pessoas que ficam lá no alto, né, dando até dicas, orientações e tal, mas descreve, eu ainda vou voltar para esse tema, não do humor, mas de autódromos quando ficam pesados depois de uma fatalidade, mas descreve para o nosso público o que é um spotter do ponto de vista de um piloto. O que ele ajuda, como é que funciona? Bom, o spotter às vezes é quase mais importante que o piloto, porque ele está na parte mais alta da pista, então é óbvio que ele consegue ver toda a pista. E o problema que a gente tem num oval, principalmente quando você vai para um oval rápido, tipo Fontana, Michigan, Indy, é que tudo acontece muito rápido. Então, o spotter, ele está lá só no rádio para te ajudar, para te auxiliar, se por acaso ele vê alguma situação difícil na tua frente. Então, por exemplo, se você está entrando na curva 1 e roda um carro que eventualmente acaba batendo, saindo da curva 2, ele já te chama na hora, porque às vezes a velocidade que você está e o tempo de percorrência, ou seja, os metros que você anda na pista, naquela velocidade, são tantos que você não consegue desacelerar o carro. Só vendo, né? Só vendo, exatamente. Se você não vê a batida na hora, e às vezes você não está vendo a batida, porque você está preocupado com outra coisa. Então, ele está te ajudando para tentar te alertar o mais rápido possível. E a outra situação que ele te ajuda bastante, e eles usam isso muito mais em NASCAR do que em Indy, mas também usam isso lá na Indy, é quando você vai entrar, por exemplo, numa curva muito rápida e tem 3 carros lado a lado, ele fala 3 wide, daí, ou se não, 2 wide, quer dizer que está lado a lado. Ou se não, ele fala 4 wide. 4 wide, graças a Deus, eu ouvi poucas vezes na minha vida, mas o 4 wide quer dizer que você está entrando numa curva a 240 milhas por hora com 3 carros do seu lado, ou você é o último, você é o mais perto lá da parede. Então, ele está te orientando o que está acontecendo na pista naquele momento que você não consegue enxergar quem está do lado de baixo. Por exemplo, se você é o carro mais alto, mais encostado lá na parede, você não sabe se tem um carro do seu lado, se tem 2, se tem 3. Então, é um olheiro, mais ou menos. É um outro olho, é um outro par de olhos que você tem que só está te ajudando. Ô, Christian, tem uma galera perguntando, e tem aqui uma pergunta do Igor, que eu me peguei pensando. O spotter fala com você, mas também tem um pitch wall que eu imagino que se comunica em alguns momentos. Em televisão, eu quando apresento programa de televisão, o meu ponto, tem umas 6 pessoas que podem falar comigo e às vezes acontece de falar ao mesmo tempo. Do tipo de eu falar, um de cada vez. Como que é isso? O spotter fala, olha, na esquerda vem outro, pit stop, não sei o que, o cacete, fala um só, ou tem uma prioridade de linha? Você entendeu? Não, entendi perfeitamente, muito pertinente essa tua pergunta. E quais são as únicas 2 pessoas que entram no seu rádio? O seu engenheiro e o spotter. Mais ninguém. E o engenheiro combina com o spotter quando que um vai falar, quando que o outro vai falar. Então, para dizer a verdade, o spotter fala muito mais que o engenheiro durante a corrida.
Só que o engenheiro pode override ele a qualquer momento. Então, se o engenheiro vê uma situação de prova que ele tem que te chamar para entrar no box, ou ele vê algo que o spotter não viu, ele com certeza ele vai entrar no rádio e ele vai falar imediatamente, porque ele tem muito mais acesso à informação do que o spotter. O spotter está no local mais alto da pista, só vendo o que está acontecendo com a corrida, com os outros carros em relação a você. Mas o engenheiro que está vendo o seu consumo de combustível, quantas voltas faltam, enfim, pressão de óleo, temperatura, ele tem toda a informação para poder tomar as decisões de estratégia. O spotter não tem isso com ele. Muitas perguntas que eu vou tentar retomar, pessoal, se puderem repetir. Mas voltando, você falou do Greg Moore, e você comentou assim, eu já passei por isso algumas vezes, de, enfim, testemunhar um óbito durante uma prova. E aquela coisa, não dá para quantificar a dor. Morte é morte, dói igual para todo mundo, mas existem situações que deixam a coisa ainda mais pesada. Qual foi o dia mais pesado que você passou numa pista de corrida, Christian? Você lembra? Zanardi. Eu ia te perguntar do Zanardi depois. Não, Zanardi. Eu sei que um monte de gente vai virar e falar assim, mas ele não morreu. Primeiro. E segundo, eles vão falar, mas não foi no caso do Senna, por exemplo, o Ayrton, eu já estava fora do carro, já tinha terminado a prova, eu fiquei sabendo meia hora depois que terminou a prova. Durante a corrida, a gente não sabia de nada. Tanto que eu imaginava que ele tinha quebrado uma perna, um braço e pronto. Daqui, sei lá, 4 semanas, 6 semanas, ele ia estar de volta dentro do carro. Foi isso que passou pela minha cabeça. O Zanardi eu vi a hora que eu passei com o carro, ou seja, na hora da batida, saiu a bandeira amarela imediatamente. O Brian Lyles, que trabalhou na Haas durante muitos anos, tinha trabalhado na Tyrrell antes de Fórmula 1, projetou um dos carros da Tyrrell, estava sendo meu spotter lá naquela corrida. E ele é o inglês dos mais frios que eu já conheci em toda a minha vida. Nossa, eu nunca vi ele falar com a intensidade que ele falou. Eu falei, eu na hora tirei o pé, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Deve ter estourado uma bomba na curva 1. Realmente, quase estourou uma bomba na curva 1. E uma cena que eu nunca mais vou esquecer é até, eu vou falar, mas é até desagradável. A hora que eu passei com o carro em primeira marcha, eu dei aquela olhadinha, porque não sei se você lembra do carro da Fórmula Indy, que na época tinha aquele super cockpit alto, então você conseguia ver meio que olhando para frente ali, exatamente, Felipe. A hora que o carro já chegava do seu lado, você já não conseguia mais ver, porque o cockpit do carro já estava mais alto. E eu passei, olhei, meio que olhando para frente, eu consegui ver sangue da perna dela, sangue da perna dele, no chão. Ou seja, uma poça de sangue enorme que estava no chão. E eu tentei entender o que aconteceu, só que eu não consegui realizar na hora que o carro tinha sido dividido no meio. Eu falei, mas como é que está essa quantidade de sangue, sabe, no chão? E foi tão agressivo, mas tão agressivo, que o tag que tinha batido com ele, o carro dele parou, sei lá, 200 metros para frente, 300 metros para frente, não tinha ninguém no carro dele. Porque de tão grave que era a situação do Zanardi. Estava todo mundo em cima do Zanardi e realmente, no fim, eles conseguiram. Foi até ótimo isso daí, porque conseguiram salvar a vida dele. E eu acho que se não fosse todo mundo em cima do Zanardi, não teriam salvado a vida dele. E daí a gente deu outra volta. Só na próxima volta, e você imagina quanto tempo não levava se andando devagarzinho. Ou seja, tinham passado 3 minutos para a gente chegar lá de novo. Só na próxima volta
que tinha gente no carro do TAG, que esse daí não aconteceu absolutamente nada com ele. Ele soltou o cinto, desceu do carro e estava tudo em ordem. Mas, voltando diretamente à sua pergunta, sem dúvida nenhuma, foi o Zanardi. Aquela semana tinha acontecido todo o problema lá de Nova York, 9/11 também, então foi uma semana muito pesada, ao ponto que a gente nem sabia se a gente ia correr ou não, porque 9/11 tinha acontecido na terça-feira e o acidente do Zanardi foi no domingo. E durante um período entre terça-noite até quinta de manhã, existiu a chance da gente não fazer a corrida. E no fim acabamos fazendo a corrida, mas respondendo a sua pergunta direta, foi o Zanardi. Enfim, eu não sei se também porque a gente foi... Eu fui adversário direto dele lá na Fórmula 3000, então, enfim, é diferente, porque é o cara que você bateu roda o ano inteiro, e daí, quando você vê uma cena daquela, você fala assim, meu Deus do céu, por que precisa acontecer isso? E foi a primeira vez na minha carreira, que passou pela minha cabeça, nossa, será que realmente vale a pena fazer isso? Eu lembro que eu saí da pista, estava voltando para o hotel aquela noite e eu estava em dúvida se realmente valia a pena eu realmente continuar correndo, porque foi horrível o que eu vi. Eu ia até te perguntar isso, se alguma vez te deu esse estalo de, putz, cara, será que vale a pena continuar? E é impressionante, até vou te perguntar, não me perguntaria isso, é incrível o que o Zanardi virou no sentido de exemplo de vida, né? Com a questão dele, o envolvimento com ele nas Paralimpíadas, em competições diferentes. Pô, o cara virou um ícone, né, Christian? Não, com certeza. Ele tem uma determinação muito grande e eu acho que depois, primeiro, ele passou pelo estágio salvar a vida. Ele conseguiu sair desse enrosco todo. A hora que ele saiu desse enrosco, ele meio que pensou, bom, e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu preciso fazer? Qual que é o próximo desafio? Eu não posso ficar em casa e simplesmente passar o resto da minha vida sem televisão. Ele poderia ter feito isso, poderia ter se entregado, mas não foi o caso. Ele acabou voltando para as pistas, é óbvio, participando de competições em automóveis mais lentos, mas ele acabou voltando para as pistas e isso que você acabou de comentar. Ele foi para as Olimpíadas, enfim, foi um vitorioso numa situação completamente diferente daquilo que ele fazia. Então, enfim, ele definitivamente é uma lição de vida para muita gente. Pessoal, vamos fazer assim, para quem tem muita gente perguntando Daytona, eu fiz uma live com o Christian semana passada, Fórmula 1, início de carreira, que bombou, pô, legal, então a gente acabou, porque você não ia ficar 6 dias falando, aí agora estamos com a Indy, mesma coisa, então Daytona, Le Mans, outras competições, a gente vai fazer uma trilogia, a terceira parte, mas agora reta final, mandem perguntas, só Indy, ovais, Estados Unidos, tem uma aqui que é, perdi, Racing Style Brasil, Paul Tracy, é gente boa ou não? Não, gente boa. Eu me dou super bem com ele. É xarope, mas até aí você pode falar isso de todos os pilotos. Pode falar isso de mim, pode falar isso do fulano, do Joãozinho, do Pedrinho, de todo mundo. Mas, não, gente boa total. Hoje em dia, ele inclusive está comentando as provas de Fórmula Indy aqui nos Estados Unidos e ele faz um ótimo trabalho. Ele consegue fazer uma análise fantástica da corrida, ele tem uma visão muito boa da corrida e eu acho que nisso que ele está fazendo, ele com certeza ele já está tendo sucesso, mas ele vai ter ainda bastante sucesso pela frente. Carro mais bonito que você guiou, Christian? Aí o Paulo Corintiano ainda fala, para mim foi o vermelho Newman Haas, mas enfim, fica à vontade para responder. Eu gostava do preto, Newman Haas. Tem o mais interessante que eu ganhei foi em 95, aquele com a bandeira do Brasil.
lá da Fórmula Indy. Eu acho que os que eu gostei, eu não vou falar em ordem, mas era o da Bandeira do Brasil, o preto Newman Haas e a Footwork de 94. Boa. Wilson Martinho, qual o companheiro de equipe mais forte que você teve? O mais completo é Cristiano da Mata, e na situação perfeita que ninguém conseguiria pegar ele no dia dele, o Michael. Christian, você citou o Cristiano da Mata, eu acho que quando ele teve aquele teste dele, que ele acabou batendo num viado, se não me engano, acho que você não andava com ele, mas morava nos Estados Unidos, imagino que tenha vivido algum... O Christian também foi um que nasceu de novo, o Cristiano foi um que nasceu de novo, aquele acidente dele foi terrível, né, Christian? Não, sem dúvida nenhuma. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava em Road Atlanta testando um carro lá da Aston Martin, e daí o Tony me ligou e daí ele falou, Leme, então que ele me chama de Leme e eu também chamo ele de Leme. Ele, Leme, você soube? Eu falei, não soube, que eu acabei de descer do carro, não tenho ideia, eu estava a tarde inteira no carro. E ele falou, bom, ele tá mal. Daí eu na hora, a gente era muito amigo dele, né? Tipo, nós três, a gente tava direto junto. E daí, na hora eu voltei para Miami, e daí no dia seguinte a gente decolou o mais rápido possível, enfim, quando dava para decolar, sei lá, 5, 6 horas da manhã, e fomos direto lá para o hospital que ele estava, mas ele estava numa situação que estava nas mãos de Deus. E ele acabou ficando em coma durante 25 dias, alguma coisa assim. E hoje, graças a Deus, ele vive uma vida normal. Ele não está mais correndo, mas ele vive uma vida normal lá no Brasil. É uma pessoa fantástica. E se você conhecer ele hoje, você vai falar que ele nunca teve problema nenhum. Eu vi uma mudança de personalidade nele, mas se você conhecer ele hoje, você vai falar que é um cara absolutamente 100% normal. Inclusive, tem uma passagem muito engraçada. Quando ele estava para voltar para o Brasil, estava todo mundo, a família inteira, com ele. E daí uma vez que ele ficou numa situação estável lá em Miami, ele falou, bom, eu vou voltar para o Brasil agora, porque agora só tem que dar tempo para eu poder melhorar de novo. E daí eu liguei para o pai dele e falei, ó, Toninho, qualquer coisa que você precisar, você me avisa. Daí ele falou, não, tá bom, de repente eu vou precisar uma carona para você me levar com todas as malas, com todo mundo, sei lá, hoje à noite, para eu poder ir. Eu falei, tá bom, só me avisa que horas você quer que eu te pegue, eu passo lá e pego. Ele falou, ó, vem aqui às 7h15, que o nosso voo é às 11 da noite, e daí a gente sai com mais calma. Tudo. Eu falei, tá bom, ele morava 10, 15 minutos lá de Miami, lá de Miami Airport, né? Então, eu falei, tranquilo. Daí, o que aconteceu? Eu cheguei com o carro, parei o carro lá embaixo, estou esperando ele, passou 5 minutos, nada, passou 8 minutos, nada, passou 10, 12 minutos, ninguém. Daí eu passei a mão no celular e eu falei, Toninho, ó, a gente precisa ir, senão vocês vão perder o voo. Daí ele falou, mas o Kiki não quer ir. Eu falei assim, como assim o Kiki não quer ir? Ele falou, não, ele não quer ir porque ele falou que ele tem uma reunião amanhã com outra equipe, que ele vai fechar o contrato dele, imagina, fechar o contrato dele para o ano seguinte já para correr, e ele não quer ir embora. E não teve santo nenhum que tirou ele de dentro de casa. E ele acabou não indo. Ele não foi. E foi um rolo, porque teve que mudar todas as passagens lá para o dia seguinte, tudo, não sei o quê. Daí, no dia seguinte, o que eu fiz? Finalmente, conseguimos convencer ele que ele tinha que ir embora, né? Que ele não ia conversar com nenhuma equipe, que ele não ia fechar nenhum contrato. Conseguimos convencer ele que ele tinha que ir embora. Daí eu passei na casa do Toninho de tarde, pegamos todas as malas, levamos as malas antes, daí deixamos as malas já, daí à noite eu voltei para pegar eles, porque daí o processo todo era mais fácil. O Kiki desceu, entrou no carro, e daí no dia seguinte ele foi embora. De repente ele já tinha assinado
esse contrato com a outra equipe e já estava tudo certo. Christian, tem uma pergunta aqui do Anderson Silva, mas deixa eu ver, eu acho que não é o lutador de MMA. Perguntando, Christian, quem era o cara mais difícil de se lidar na Indy? Difícil. Na carreira de qualquer piloto, tem aqueles que você cria uma certa antipatia com eles, porque, enfim, sei lá, porque você é amigo de todo mundo, Felipe? Não, não é amigo de todo mundo. Anderson também, que o mesmo que está me fazendo, de repente, as perguntas, não é. E eu acho que ou da liga ou não da liga. Mas eu acho que tiveram vários que, de repente, não deu liga. Eu não quero nem entrar em detalhes, meio que citar nome, mas teve, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa que eu achei que sempre foi importante, e eu sempre prezei muito isso, eu sempre prestei muita atenção, da liga ou não da liga é uma coisa, você não precisa amar ninguém. Só que você não pode perder o respeito pelos seus adversários. E isso daí eu sempre tive a minha carreira inteira, inclusive foi assim que eu fui formado, até pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai, não só dentro das pistas, mas também fora. É muito importante você sempre ter respeito pelas pessoas. Agora, se você se dá com o cara, se você não se dá, sinceramente, eu não estou nem aí e não é uma coisa que me preocupa. Eu gostava de curtir aqueles que eu me dava com ele. Então, a gente dava risada pra caramba. Enfim, e quando estava dentro da pista, a gente corria sempre de uma maneira fiel. Pessoal, mais duas para a gente encerrar com o Christian. Tem uma que agora eu esqueci o nome do quem fez a pergunta, que era do Montoya. Como era o Montoya? Que os brasileiros, o Rubinho, o Rubinho, muita gente escreve, o cara legal, engraçado, assim, não, um cara que não trata bem fã, com a imprensa ele às vezes, putz, já vi ele batendo em jornalista e tal. Mas que quem convive com ele diz que não é uma pessoa só, é um cara muito, muito, muito explosivo, assim. Cara, como é o Montoya? Montoya esse é o Montoya. O que é isso? Não tá nem aí com nada, entendeu ou não? Se for bem, foi bem. Se for mal, foi mal. Um cara de um talento fora do comum, um talento natural, sem dúvida nenhuma, mas ele não está muito preocupado com a hora do Brasil. E eu sei lá, calhou de um jeito, eu nunca conheço ele bem, tudo, mas eu nunca fui próximo dele, mas o talento do cara, enfim, era gigantesco, era muito grande. É interessante você falar isso. Eu entrevistei o de Grassi, e o de Grassi nem conviveu tanto com o Montoya, mas quando eu perguntei ele desses talentos naturais, o cara que não vai em reunião direito, telemetria, não tá nem aí e tal, e ele citou o Montoya. Ele falou, cara, o Montoya de velocidade era um absurdo, assim, um cara que não tava meio nem aí com nada, assim, às vezes não sabia nem que pista tava, mas que, puta, quando ele acelerava, é muito legal ouvir isso de um outro piloto, assim, essa questão do natural, né, do talento natural. E a última pergunta, pessoal, deixa eu caçar aqui, ó. Deixa eu caçar Christian, não, tem muito parabéns, muito não sei o que lá. A corrida da Indy que não aconteceu por causa da Força G. Mas acho que você não estava nessa, estava, Christian? Tava. Opa, então manda aí. Foi no Texas. Foi no Texas. Tá, não, perdão. É que eu achei que estavam falando de Indianápolis. Eu falei, pô, exatamente. Indianápolis não foi cancelado. Entendi, Texas. Texas, oval de 1,5 milha. Eu lembro que eu sentei dentro do carro. Eu nunca tinha andado naquela pista, mas o oval de 1,5 milha era meio cópia de outros ovais também. Então, não é que, enfim, você ia levar 20 voltas para você aprender a pista. Você ia levar no máximo 5, 10 voltas para você ver onde estavam todos os bumps, alguma característica específica daquela pista. E eu dei 5 voltas, já consegui fazer tudo flat, a volta inteira, relativamente fácil. Parei no box, tirei a asa do carro, saí de novo, flat de novo, parei no box de novo, tirei a asa. Daí a terceira vez, tirei a asa. Daí saí pela 4ª vez, parei no box,
falei, não, vamos tirar mais asa, que ainda está muito fácil. O engenheiro falou, não tem mais asa para tirar. A gente já tirou tudo que a gente dava para tirar para fazer o carro andar mais rápido em linha reta. E tirei tudo. Daí começamos para você ter uma ideia como a gente estava com a composição errada de downforce, com potência de motor e a natureza da pista, não era para o nosso carro estar correndo lá. Que um carro de Indy hoje em dia anda lá em 220 milhas por hora, 218, se eu não me engano, 22 milhas. A gente estava andando em 240 milhas por hora. A gente estava andando 20 milhas mais rápido. Só que daí você vai falar, mas 20 milhas é só 20 milhas. O que é 20 milhas em 240? Por um lado, não é tanta diferença. Só que, por outro lado, porque quando você já está no limite do carro, andando sei lá, 230 por hora, quando você passa a andar de 230 para 232, a diferença é gigante daquilo que você sente dentro do carro. Ou seja, a gente estava andando 20 milhas a mais do que um carro do que os carros de Indy andam hoje em dia. Chegamos ao ponto, a estupidez, de virar os espelhinhos meio que paralelo ao carro para ver se dava menos arrasto e tirar a antena de rádio e a antena da telemetria. Ou seja, porque não tinha mais o que fazer. Então, qualquer buraquinho do carro a gente tampou, enfim, fizemos de tudo para ter menos arrasto possível. E o que estava acontecendo? Quando você ia para a pista, você dava uma volta, 2 voltas, a hora que você passava da 5ª, 6ª volta, você estava tão rápido, mas tão rápido, numa circunferência tão pequena, que não ia sangue suficiente para sua cabeça. Ou seja, a combinação do oval com o banking, que era muito inclinado, e você acabava ficando tonto dentro do carro. E quando você ficava tonto a 230 milhas por hora, 40 milhas por hora, eu vou te falar, não é a coisa mais agradável do mundo. Cristian, até 230, 240 milhas por hora, até pra gente que é mais associado a quilômetros por hora, é quase belisca o que, os 380 quilômetros por hora, quase 400, não é? Um pouquinho menos, 350? Não, 360, 370 de média que a gente fazia lá. E, enfim, não é a coisa mais agradável do mundo. Daí todo mundo desceu do carro. Isso daí estava acontecendo com muita gente, né? Com muitos pilotos. Daí a gente se reuniu e falou, não podemos correr. E daí os pilotos se juntaram e falaram, não, tá bom, ninguém vai correr. E no final eles cancelaram a prova. Eu lembro que o Carl mandou eu voltar para o carro, mandou eu correr, e eu não corri. Eu falei, não, eu não vou correr, Carl. Eu não estou me sentindo bem em guiar nessa situação. Eu lembro que o Chip mandou os 2 pilotos dele também correr, e daí os pilotos se juntaram e acabamos não correndo, e não teve corrida. E foi a decisão certa que a gente tomou. Porque ia ter nego se matando lá, Cristian. Nessa velocidade, ficando tonto. Uma milha. Porque essas milhas, 1,5 milha é muito pouco, né? A gente tá falando 3. Exatamente. 1 milha é 1,6 quilômetros. 1,5 milha, isso é menos de 3 quilômetros. Uma volta de segundos, imagina. Uma corrida de. Imagina, vocês estavam loucos. Cristian. Não, então, para você ter uma ideia, só para finalizar. Claro. O Maurício teve um acidente no treino, ele bateu entre a curva 1 e 2, tá? Eu nunca mais vou esquecer disso. Ele bateu entre a curva 1 e 2, o carro dele foi parar na entrada da curva 3. Ou seja, o primeiro impacto que ele teve foi entre a 1 e a 2, ele desceu a reta oposta inteira, e na entrada da curva 3, o carro dele parou. Para vocês terem uma ideia, não só da violência, mas também da velocidade que você está na hora andando. O pessoal fez a conta aqui, 240 milhas por hora dá 384 quilômetros por hora, de média. Então você imagina só. Cristian, segunda parte da trilogia foi para conta.
Eu repito, eu ficaria com você 6 dias aqui conversando, mas, pô, a gente precisa viver também. No começo da live, meu filho se esborrachou na sala que eu vi aqui. 2 anos, faz 2 anos amanhã. Tem Le Mans. Depois da Indy vem a NASCAR, né? A NASCAR vem antes de Le Mans? Não, não. Foi NASCAR, Le Mans e daí no meio Daytona, porque eu fui para Daytona pela primeira vez em 2003. Então, Daytona foi de 2003 até 2019. Então, enfim, ainda tem coisa pra caramba pra gente conversar, mas é NASCAR, Le Mans, Daytona. E daí acabou, né? Acho que vai chegar uma hora, vai estar todo mundo de saco cheio de mim, né? Não, tá bombando. A história que eu contei. Não, mas pessoal, porque assim, Christian, o que eu acho que é importante é você que trabalhou com isso, factual, a corrida, quem ganhou, quem perdeu, isso é legal. As pessoas, mas as histórias, por exemplo, o cara cresce e vê o Montoya. Ouvi de um cara que competiu com o Montoya. Pô, esse cara rápido, não tá nem aí, what the hell e tal, mas... e como que é Michigan versus Indianápolis? Como é... Isso é história, cara. Então, assim, isso só quem viveu. Todo mundo ia adorar viver isso, mas não consegue. Liga o videogame e tenta jogar Nigel Mansell na Newman Haas. Aliás, para não perder, o Neil Haas e o Newman Haas falavam do Nigel? Assim... O Nigel é outro, que tem um talento natural muito grande, mas, não parava de chorar. Nossa, reclamava de tudo. E, enfim, fazia deles... A vida lá na equipe não era suave, era um inferno. Mas a gente, de novo, eu quero ser bem claro, uma coisa não tem nada a ver isso com quanto ele acelera dentro das pistas. Se o cara acelera pra caramba dentro das pistas, mas só é um piloto difícil de lidar, problema da equipe. A equipe tem que se virar para tentar dar certo aquela sinergia. E o problema grave é quando o cara é um pentelho, é chato pra caramba, é um viajante e não acelera. Aí, sim, é um problema gigantesco que a equipe tem. É engraçado que o Nelson Piquet deu uma entrevista para Mariana Becker da Globo e ele falou a mesma coisa. Quando falou do Nigel, o Nigel chorava pra cacete, não sei o quê. Pô, além de rir. Ô, Christian, abração. A gente combina mais uma, anuncia aqui, porque muita gente quer saber sobre NASCAR. Assim, tem muita gente. NASCAR tem uma torcida, fãs no Brasil menores do que foi a Indy, do que foi a Fórmula 1, mas muito apaixonados e tal. Então tinha muita pergunta da NASCAR. Le Mans e tudo mais. Abração, Cristian, a gente se fala. Valeu, Felipe. Valeu todo mundo.